Quando eu olho para a frente, falta muito pra chegar. Quando bate o desespero, eu começo a escutar. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. O meu corpo está cansado, é difícil prosseguir. Mesmo fraco e assustado, continuo a ouvir. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. Será que estou louco? Pois continuo a escutar. De quem é essa voz que não para de falar? A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. Agora eu sei que é a voz do Espírito de Deus falando comigo, guiando meu coração. Ele quer que eu consiga, Ele quer que eu insista, pois a vitória Deus me deu e já está em minhas mãos. A vitória vem, a vitória vem, em nome de Jesus. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, no nome de Jesus. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, que há de restabelecer a sua confiança no Deus Altíssimo, que há de sarar esta ferida que está no seu coração, que há de reverter este medo que vem assolando anos e anos de sua vida. Por falar em medo, este é o grande propósito em orações,
combatendo o medo. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, no 14º dia deste grande propósito em orações, combatendo o medo, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E a palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo, que hoje vamos derrubar este gigante que está no seu coração, lhe causando medo e pânico, sobretudo ansiedade. Meu irmão, minha irmã, como de habitual, eu sempre trago uma segunda versão da Bíblia para melhor compreensão do racional. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9. Eu vou até mais um pouquinho do limite do texto aqui proposto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Agora, o grande detalhe: e o Deus da paz estará com vocês. A grande ideia aqui, presta atenção, a solução de Deus para a ansiedade exige correções na oração, no pensamento e nas ações. Conta-se que um doente de um hospital psiquiátrico permanecia com o ouvido encostado na parede. A enfermeira um dia perguntou: "O que você está fazendo aí?" "Shhh, faz silêncio", cochichou o doente, acenando para que a enfermeira também encostasse o ouvido na parede. A enfermeira concordou e permaneceu ali durante uns minutos, prestando atenção. "Não estou ouvindo nada", disse ela. "Eu também não", replicou o doente com a testa enfranzida. É assim o dia todo. A preocupação é como a cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém, não o leva a lugar algum. Queridos irmãos e irmãs, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% dos pacientes dos hospitais são vítimas da ansiedade. Pode ser considerada um dos grandes males do nosso tempo. A palavra traduzida por ansiedade, segundo René Risbin, traz a ideia de atraídos para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado, nossos medos para o outro, e a tensão torna-se insuportável. O sentido da palavra ansiedade é associado à angústia, que pode significar estreiteza, aperto. Alguns sintomas físicos podem aparecer numa pessoa ansiosa, tais como dores de cabeça, no pescoço e nas costas, e úlceras. Além disso, a preocupação afeta o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. A psicologia e a psiquiatria chamarão isso de doença, mas a Bíblia nos ensina que a ansiedade acontece quando nossos pensamentos, nossa mente
e nossos sentimentos, nosso coração, estão errados a respeito das circunstâncias, das pessoas ou das coisas. De certa forma, pode-se afirmar que a ansiedade é uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Mas isso não significa que simplesmente dizer "pare de se preocupar" resolva a situação. A solução para a ansiedade é a segurança. Mas como ter segurança? Paulo afirma que no versículo 7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossas emoções e pensamentos em Cristo Jesus. Nossa segurança é Cristo. Mas como você poderá vencer a ansiedade? Como alcançar essa segurança? Paulo nos ensina que há 3 áreas que precisam ser mudadas com a finalidade de vencermos a ansiedade: mudar a oração, mudar o pensamento e mudar as atitudes. Hoje, por questões de tempo, vamos tratar apenas do primeiro assunto deste ensinamento: mudar a sua oração. Mude a sua oração. Olha só a importância da compreensão da palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo inicia o versículo 6 afirmando que não devemos estar ansiosos com coisa alguma. Na sua versão talvez esteja "não andem inquietos ou preocupados", que são palavras semelhantes aqui. Mas como sair da preocupação? O conselho imediato do apóstolo é orando. Mas é qualquer oração? É de qualquer jeito? Sim e não. Não há no texto Paulo afirmando "ore por isso ou aquilo". Ele simplesmente diz: façam oração, súplicas e ação de graças. E com estes 3 elementos, apresentem seus pedidos a Deus. Primeiro, em sua oração, adore a Deus. A palavra oração aqui é um termo genérico para oração. Esta palavra tem a conotação de reverência, devoção e adoração. Assim, Paulo nos aconselha a adorar a Deus em oração quando a ansiedade se aproximar. Adorar a Deus é tirar o foco da nossa atenção de nós mesmos e colocar esse foco em Deus. Orar é entrar em comunhão com Deus. Aqui é necessário ter uma boa teologia, um bom conhecimento de quem é Deus, saber que Ele é o Criador e sustentador do universo, saber que Ele é onipotente. Ele faz o que está morto ressuscitar. Ele é onisciente. Ele sonda corações, sabe nossos pensamentos mais profundos. Ele está presente perto de nós por causa da sua onipresença. Então, se Deus é quem Ele diz ser em sua palavra e ainda por meio de Cristo, se tornou nosso Pai, não há motivos para que fiquemos ansiosos, preocupados ou inquietos com coisa alguma. Precisamos então, em nossa oração, adorá-lo, reconhecer com nossas palavras a grandeza do Deus. Aqui estamos nos aproximando para conversar. Queridos, boa parte de nós temos feito orações apressadas. Oramos sem vontade. Precisamos mudar isso. Só em adorarmos a Deus já gastaríamos bons minutos em oração. Nossa ansiedade está relacionada a pouco tempo na presença de Deus em oração. Por não orarmos adorando a Deus, nos esquecemos de quem Ele é verdadeiramente. Quando penso na grandeza de Deus, a tendência é descansar em seu poder, a consciência que tudo está debaixo de seu controle. Ele é Deus. Você tem adorado a Deus em suas orações? Tem investido num tempo em que você possa conversar com seu Pai eterno apenas para dizer o quanto você o ama, pelo que Ele é
e não pelo que ele pode dar. Mas Paulo continua. Segundo, em sua oração, faça seus pedidos. Paulo também fala de súplica. Ele afirma que podemos e devemos apresentar a Deus com toda a sinceridade de nosso coração as nossas necessidades e o nosso entendimento dos problemas que passamos por meio da oração. Entendo que Paulo está afirmando que Deus está pronto a ouvir nossas orações e o nosso clamor por socorro. Neste versículo 6, a lógica de Paulo é que você pode apresentar a Deus suas preocupações, sua ansiedade com sinceridade. Penso que aqui se aplica a expressão abrir o coração ou se derramar diante de Deus. Precisamos conversar com Deus sobre tudo que nos preocupa, coisas grandes e coisas pequenas. Às vezes, oramos pelas coisas grandes e nos esquecemos das pequenas, que podem se tornar grandes mais tarde e se não forem tratadas pelo poder de Deus em nossas vidas. Só assim é possível vencer a ansiedade. Este conselho de trocar nossas preocupações pela confiança na ação de Deus em nosso favor também foi ensinado em outros textos bíblicos. O próprio Jesus afirmou em Mateus 7, versículo 7, que se pedirmos alguma coisa nos será dado. Tiago, capítulo 4, versículo 2, também afirmou que nada tendes porque não pedis. E ele afirma que às vezes pedimos e não recebemos, porque não pedimos do jeito certo, conforme a vontade de Deus. Em João capítulo 14, versículo 13, ele afirmou: tudo quanto pedirdes em seu nome, eu o farei. Ao invés de acumular preocupações, ansiedade, por que você não ora a Deus e confia nele? Seu problema é financeiro? Trabalhe e descanse no Senhor. O Salmos 127 nos afirma que, até enquanto dormem, os amados de Deus são sustentados. O problema é de relacionamento? Ore a Deus. Peça a Ele para mudar você, ao invés de mudar o outro. Em Provérbios 16, versículo 7, afirma que, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Muitas vezes nós somos o problema. Seu problema é doença? Ore a Deus. Dentro de sua vontade, até milagres Ele pode fazer. Abra o seu coração diante de Deus. Gaste tempo em oração. Mas Paulo ainda fala mais. Terceiro, em sua oração, seja grato a Deus. Paulo também fala de gratidão na oração. Nestas palavras está implícita a orientação de olhar para trás e ver o que Deus já fez. Permitir que seu coração e mente se lembre das coisas que Ele já realizou poderosamente. Na Bíblia, na história, na vida de outros e na sua própria vida no passado. E então, encher o seu coração de alegria, de esperança, de fé e de gratidão. Em Atos, capítulo 16, temos o relato do início do Evangelho em Filipos, quando Paulo começou a pregar aos filipenses. Ele e Silas acabaram presos, depois de açoitados. Mas, mesmo em meio à dor, Paulo e Silas cantavam, agradecidos, em louvor a Deus naquela prisão. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o pai que não gosta de ouvir um muito obrigado de seus filhos? Queridos, gratidão mantém portas abertas. A Bíblia registra que Jesus curou 10 leprosos e que apenas um voltou para agradecer. Lucas 7, versículos 11 a 19. Que triste! Será que ainda apenas 10% de nós somos gratos a Deus pela sua ajuda? Será que a sua gratidão a Deus tem resultado em serviço na sua obra? Olha só, trabalhei durante anos e anos de minha vida em uma instituição financeira. Um dia vi
vários gestores entrar zangado com um pedinte na rua. O homem lhe pediu dinheiro para almoçar. E, naquele momento, o gestor disse: lava o meu carro que eu te pagarei o almoço e o dia. O homem havia respondido: pode deixar. Se não quer ajudar, não ajuda. Às vezes nos esquecemos de que Deus nos abençoa, mas precisamos agir em resposta à sua bondade. Seja grato, servindo ao Senhor por meio da igreja. A igreja somos nós. Quarto e último, em sua oração, tenha certeza da bênção. Por favor, olhe agora para o versículo 7. Paulo está afirmando que quando você mudar sua oração para uma oração feita conforme a vontade de Deus, com adoração, petição e gratidão, há uma bênção prometida para você. Qual é a bênção? A paz de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus trata a nossa ansiedade. As preocupações dão lugar à paz que vem de Deus quando oramos do jeito certo. A oração acalma o nosso coração preocupado. Como afirmamos, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito de tudo. Por isso, Paulo afirma que a paz de Deus vai guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo. Essa paz não tem como explicar. Ela ultrapassa nosso entendimento. Ela é um grande milagre de Deus. Ela é proveniente da fé e é na confiança do fato de que Deus está no controle. Esta paz vem de Deus, não é humana. Paulo fez o uso de um termo militar quando afirmou que a paz guarda a nossa mente e o nosso coração. Guardar aqui é o mesmo que colocar uma sentinela de plantão. Paulo está pensando na segurança que a igreja tem quando ora ao Senhor, trocando sua ansiedade, suas preocupações pela convicção da segurança que temos em Cristo. A ansiedade é uma inimiga, mas a paz de Deus é uma sentinela que nos protege e nos dá segurança. A conclusão que eu trago para esta noite, para a sua vida: a solução de Deus para a ansiedade exige correções na oração, no pensamento e nas ações. Hoje falamos da correção na oração. Deve ser feita com adoração, com pedidos e com gratidão. Você não precisa temer a ansiedade. Você se livrará dela por meio da oração conforme a vontade de Deus. E a paz de Deus será sua segurança, seu consolo, seu conforto. Confie, Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, e eu trago nesta noite, para encerramento deste grande dia, deste grande impacto espiritual, lance suas ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Meu irmão, minha irmã, o salmista escreveu: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Paulo exortou os filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E Pedro instruiu seus leitores a lançarem todas as suas ansiedades sobre Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Como alguém pode parar de se preocupar e aquietar-se? Somente por meio da oração e confiança no Deus de amor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqueles que lançam sua ansiedade sobre ele podem colocar de lado o barulho e a confusão, ambições e esforços, e experimentar a paz de Deus. Isso não significa que aqueles que se aquietam diante do Senhor vão escapar dos perigos e dilemas da vida, mas significa que terão a habilidade de viver com tranquilidade em meio a tudo isso.
Embora os problemas permaneçam, a confusão, a apreensão e o desespero desaparecerão lentamente. Tais pessoas mostram equilíbrio quando sob pressão. Ficam inabalados com as dificuldades da vida. Irradiam paz onde quer que vão. Se você nunca se conscientizou da profundeza do amor de Deus e do seu chamado para viver nesse amor, sua vida será repleta de ansiedade e cuidados. Muitas vezes você ficará nervoso e impaciente, sempre buscando aquele algo mais. Quando você aprende a confiar em Deus e lançar suas ansiedades sobre Ele, pode ficar calmo em meio às exigências da vida. E o último pensamento: o que guarda o seu coração? O que protege a sua mente? Você sabia que a paz de Deus pode vigiar o seu coração e mente? Esta é a promessa do apóstolo Paulo para nós nesta passagem. Se nós apresentarmos as nossas petições a Deus com gratidão, então a paz de Deus, que é o maior do que qualquer explicação e transcende nossa habilidade de compreendê-lo, vigiará o nosso coração e mente. Quer um exemplo desta verdade? Olhe o livro de Jó. Tudo o que ele sofreu, tudo que o fere, mesmo assim, ele não se torna amargo ou insano. Qual a chave da sua sobrevivência? Sua conversa contínua com o Senhor. Ele não descarta aquele relacionamento, seja qual for a dor, qual for a confusão, nem quando é ridicularizado. Que a palavra de hoje toque o seu coração, motive a sua vida e restaure a sua confiança no Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado e bendito, preciso da sua ajuda. Há feridas que machucam o meu coração, mas não quero ficar amargo ou calejado. Às vezes, minha mente fica tão confusa que temo perder minha racionalidade. Querido Pai, confio que enquanto me agarro em Jesus e enquanto falo abertamente com o Senhor sobre a minha vida e a sua graça, o Senhor me abençoará com a sua paz e protegerá meu coração e a minha mente de destruição. Obrigado, querido Pai, pelo lembrete de que, ao mesmo tempo em que luto com os meus problemas, também preciso agradecer ao Senhor pelas boas notícias que o Senhor tem me dado na minha vida e na minha caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e louvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.